Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da associação de resistores, especificamente da associação em paralelo. Então essa é a segunda parte dos circuitos paralelos. Então, para que nós recordemos, nós estamos estudando as associações de resistores, que consiste em ligar dois ou mais resistores num mesmo circuito. E como nós vimos, existem três tipos de associação de resistores: a série, que nós já vimos, a paralela, que estamos vendo no momento, e na próxima aula veremos a associação mista, Então, no momento, estamos na associação paralela ainda. Então, para recordar, que a associação paralela ela consiste em unir as entradas de todos os resistores entre si, bem como todas as saídas entre si. Então fica uma ligação mais ou menos neste formato aqui. E também vimos na última aula a equação geral para fazer o cálculo das associações paralelas de resistores. Então qualquer associação paralela é deduzida a resistência equivalente por esta equação, que é o inverso da soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores. Bom, na aula de hoje nós vamos ver o comportamento da tensão, corrente e potência na associação paralela. Então vejam bem, aqui temos agora um circuito paralelo com três resistores alimentados por uma fonte de tensão contínua. Quando temos essa situação, vamos ter o surgimento de uma corrente elétrica, o circuito está fechado, e vamos verificar que as tensões são iguais, todas as tensões são iguais. Por que isso? Porque todos os resistores estão ligados à mesma fonte de alimentação, estão com os seus terminais conectados à fonte. Então vejam bem, o R1 pega a alimentação lá da fonte no positivo, do lado esquerdo, e do negativo do lado direito. Mesma coisa para o R2, mesma coisa para o R3. Ou seja, os três resistores estão sendo alimentados pela mesma fonte de tensão. Então aqui aparece a primeira diferença em relação ao circuito série. No circuito série, a corrente é a mesma. No paralelo, a tensão é a mesma. E o cálculo da corrente total é feito da mesma forma que no circuito série. Então, tensão da fonte dividido pela resistência equivalente dá a corrente total do circuito. Então, antes de continuar, nós vamos dar uma olhada para a gente tentar entender o comportamento da corrente lá naquele simulador que nós temos da internet, onde nós podemos ver um circuito paralelo, que deixamos montado aqui. Esse circuito paralelo ele contém três resistores idênticos de 50 ohms, uma fonte de tensão de 50 volts para ficar mais fácil o entendimento, e conectei aqui três chaves para que nós possamos controlar esses resistores, para ver o comportamento da corrente elétrica, ou melhor, do funcionamento do circuito quando da abertura destas chaves. Eu vou acrescentar mais uma coisa aqui nesse circuito, que é colocar mais um amperímetro aqui para se medir a corrente total do circuito. Então coloquei aqui mais um amperímetro. Muito bem, então vamos fazer o seguinte: vou acionar estas chaves. Vejam, 50 volts, obviamente temos uma corrente de 1 ampere. Então vejam que só tem um resistor acionado, só tem então um caminho para a corrente, temos 50 amperes. Vejam o que acontece quando acionamos a segunda chave, ligamos o segundo resistor. Vejam que o primeiro resistor não sofreu interferência nenhuma do funcionamento, E o segundo, ao ligar, ele também é de 50 ohms, também vai circular 50 amperes. Mas vejam o que acontece com a corrente total. Ela dobrou. Significa o seguinte, que no momento que a gente facilita a passagem da corrente, diminuindo a resistência equivalente do circuito, a corrente aumenta.
Se nós acionarmos o terceiro resistor, vejo que a corrente agora subiu para 3 amperes a total, mas as 3 correntes permaneceram idênticas, né, de cada um dos resistores. Por que isto? Cada um deles está sendo alimentado por 50 volts, a resistência é de 50 ohms. Com isso, a resistência equivalente, a corrente de cada um deles é 1 ampere. Somando-se as 3 correntes, nós temos os 3 amperes. Tá? Deixei as setas indicando o sentido da corrente aqui, pessoal, de propósito, para vocês verificarem. Ó. Esse trecho aqui, ó, onde passa a corrente total, vejo que o fluxo de elétrons é mais intenso, tem mais elétrons passando. Já que nos outros resistores, ó, nos ramos dos resistores, o fluxo de corrente já é mais lento, menos elétrons passando. Isso se deve, pessoal, porque temos um efeito chamado de divisão de corrente. Aqui a corrente está se dividindo. Então temos um nó aqui, a corrente se divide. Aqui segue um raminho, né, com as correntes dos 2 próximos resistores. E aqui ocorre uma nova divisão. Vejo que nesse ramo aqui, ó, nesse trecho, as correntes são praticamente as mesmas. Né? O fluxo de elétrons é o mesmo. E aqui embaixo é mais intenso. Outra coisa, vamos comprovar que a tensão é a mesma. Aqui. Vamos pegar o voltímetro e vamos medir a tensão. Ó. Vejam que temos... Opa, está invertido aqui. Tá? Porque ele tem a polaridade invertida. Aqui temos 50 volts no primeiro resistor, 50 volts no segundo e 50 volts no terceiro. Então comprova de que resistores em paralelo, ou cargas em paralelo, ela tem a mesma tensão em qualquer um deles, que é a tensão da fonte. Tá? Se nós abrirmos o circuito, vejam que o resistor 3 aqui ele parou de funcionar, mas o 1 e o 2 permanecem funcionando normalmente. Né? Vou abrir o primeiro, o segundo permanece funcionando normalmente. Então, esse tipo de circuito, os ramos eles funcionam de forma independente. Então, isso possibilita que a gente possa controlar as cargas, né, sem que interfira no funcionamento da outra. Então, esse é o tipo de circuito que é utilizado nas nossas residências, né? Então a gente consegue ligar e desligar uma lâmpada, ligar uma carga na tomada e não interfere no funcionamento das demais. As demais ou continuam funcionando ou permanecem desligadas. Já no circuito série isso não é possível. No circuito série, se nós desligarmos um elemento, para todo o circuito inteiro para de funcionar. Então nas instalações elétricas em geral, o circuito mais utilizado e usual é o paralelo. Mesma coisa vale para instalações, por exemplo, de automóveis. A parte elétrica do automóvel, as cargas do carro também estão em paralelo. Então vejam bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma modificação. Vou mudar a resistência dos 3 resistores. Eu vou dobrar esse aqui, passar para 100 ohms. Este outro do meio eu vou deixar como está. E o de baixo eu vou diminuir a resistência para 25 ohms. Veja o que acontece com a corrente elétrica total. Ela aumentou, né? Por que aumentou? Porque esse resistor de baixo ele tem uma resistência bem mais baixa. Lembrando, né? Resistores em paralelo, a resistência equivalente é menor que o menor dos resistores. Então, com certeza, a resistência equivalente é menor do que 20 ohms. Tá? Outro detalhe importante, pessoal, aqui ó, vejam que o fluxo de elétrons aqui em cima está bem menor, né? A corrente está bem mais fraca, né? Então temos só 0,5 amperes no meio, está normal, né? Como nós tínhamos antes. Então 1 ampere e no de baixo aqui passando 2,5, então o fluxo está bem mais intenso, né? Então assim, ó, aumentou a corrente, né, aqui embaixo, mas não interferiu lá em cima nos outros resistores. Então permaneceu o funcionamento igual. E a tensão, olhem só, permaneceu a mesma, não muda a tensão. Então essa é uma coisa importante, tá? Outra conclusão que nós podemos chegar, ó, que a corrente total é a soma das 3 correntes. Então este circuito aqui, ele também é conhecido como divisor de corrente, ele divide a corrente. Outro detalhe importante, a corrente sai aqui da fonte,
se separa nos ramos e aqui no final se junta novamente. Então, desse lado direito aqui desse circuito, nós temos os 4 amperes também. Então, os mesmos 4 amperes que saem da fonte chegam do outro lado dela. Tá? Então, essa é uma característica típica do circuito paralelo. Onde aparece um ramo de derivação, nós temos divisão de corrente. Tá? Então, onde tem esses ramos aqui, ó, os nós, temos divisão da corrente. A corrente ela é dividida. Certo? E novamente, né, nós mexendo aqui nas chaves, né, uma carga não interfere no funcionamento da outra. Importante, a corrente mais elevada sempre vai ser no resistor de menor resistência. Ou seja, o que significa isso? A corrente elétrica sempre procura o caminho mais fácil e curto para fechar o circuito. Tá? Então o circuito ele tende a fechar sempre pelo caminho mais fácil. Por isso que temos uma corrente mais intensa no resistor de 20 ohms. E com certeza, né, vai ser menor no resistor de maior resistência. Então quanto maior a resistência, maior a dificuldade, menos elétrons consegue passar, então a corrente é menor. Tá, pessoal? Então para quem quiser depois brincar aqui no simulador, tem o link lá naquela atividade que foi passada tempos atrás para vocês. Vocês podem inclusive simular esses circuitos aí que vão ser propostos para vocês. Tá bom? Então vamos voltar para o PowerPoint ali. Então aqui, ó, temos então no resistor 1 a corrente 1, no resistor 2 a corrente 2 e no resistor 3 a corrente 3. E a soma das três correntes é igual à corrente total da fonte, a corrente geral do circuito, que vai ser essa corrente IT, ou simplesmente I. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dedução aqui. Vamos substituir as correntes desta equação através da lei de Ohm. Como é que calcularíamos em tese a corrente de cada um dos resistores? A tensão aplicada nele pela resistência de todos eles, né? Então, para satisfazer essa igualdade, né, fazemos a substituição em todos os termos. Mas lembramos do seguinte, as tensões são iguais, porque todos os resistores estão sobre a mesma tensão. Então, podemos cortar as tensões. Então, ficamos com 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R equivalente. Fazendo o inverso disso aqui, ó, nós fazemos com que isto aqui tudo seja dividido por 1 dividido por isso aqui novamente. Tá? Então, temos, olhem só, a equação geral da resistência equivalente. Então, ela sai dessa situação em que as correntes são o somatório, a corrente total é o somatório de todas as correntes. Tá? Para satisfazer essa igualdade utilizando a lei de Ohm, que nós chegamos, por simplificação, na equação da resistência equivalente paralela. Já as potências, pessoal, o cálculo das potências individuais é exatamente a mesma do circuito série, né? Sabendo a tensão de um resistor e a corrente que passa por ele, temos a potência dele. No caso aqui, as tensões são iguais. Lá no série eram as correntes, aqui são as tensões. Né? Então a tensão 1, 2 e 3 é na realidade a tensão da fonte. E a potência total é o produto, né, da tensão da fonte vezes a corrente total. Ou ainda a somatória de todas as potências do circuito. Né? P1 mais P2 mais P3 também dá a potência total. Então um resumão aqui. Então a resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos de todas as resistências. Nós já tínhamos visto na semana passada. A tensão é a mesma em todos os elementos do circuito. Todos os elementos estão diretamente ligados à fonte de tensão. A corrente se divide em cada um dos resistores, sendo que o resistor de maior resistência tem a menor corrente do circuito e o resistor de menor resistência tem a maior corrente do circuito. Veja que é o inverso, pessoal. Se um elemento falhar, né, os demais continuam funcionando normalmente. Então, um elemento não interfere no funcionamento do outro.
E a potência total é a soma das potências individuais de todos os elementos. Então, algumas coisas mantêm do circuito série, que é o caso da potência, né? Mas do restante, pessoal, são características típicas do circuito paralelo, tá? Então, vejam, cada um dos circuitos tem a sua própria peculiaridade, tem o seu próprio sistema de funcionamento. Então, como foi dito anteriormente, as aplicações do circuito paralelo, instalações elétricas em geral. Numa residência, no automóvel, todas as cargas estão em paralelo para que cada uma delas possa ser alimentada pela tensão de alimentação e serem comandadas de forma independente, de modo que uma não interfira na outra. Então aqui, ó, temos um exemplo, aqui na realidade não é um esquema mais fidedigno, né? Vocês vão ver mais à frente no curso isto, que temos, na realidade, na eletrotécnica nós usamos simbologias para representar as cargas, mas aqui é um desenho que a gente chama pictográfico, para tentar enxergar, né, como é que funciona uma instalação elétrica. Então vejam aqui, temos um ramo principal, onde temos a alimentação, né, da rede, e temos as derivações. Então aqui, ó, vejam, temos o condutor fase, né, que faria o papel do positivo, mas aqui é corrente alternada, pessoal, por isso que tem essa diferença. Em corrente alternada não temos positivo e negativo, temos fase e neutro. Então, o fase desce para a chave, onde ela é comandada, e da chave vai pro soquete de lâmpada. E o outro lado do soquete de lâmpada está ligado no neutro e fecha o circuito. Então, aqui, ó, temos um elemento que funciona de forma independente dos outros. Aqui o próximo elemento, temos mais uma derivação que vai para uma tomada, e possivelmente isso aqui é um circuito de tomadas, tá? Então temos várias tomadas em paralelo. E mais adiante aqui temos o chuveiro, que também está em paralelo. Então vejam, o chuveiro tem alimentado pelo fase e pelo neutro, então está em paralelo. Então todos os elementos em paralelo, exceto os elementos de comando e se tivéssemos os elementos de proteção, disjuntores e fusíveis, tá? Mas as cargas estão na realidade em paralelo. Então vamos fazer dois exemplos aqui de cálculo utilizando circuitos paralelos, tá? Então o primeiro exemplo, dado o circuito elétrico abaixo, determine a resistência equivalente, a corrente total, a corrente de em cada um dos resistores e a potência total, né? Então temos aqui à direita o circuito, né? Vejam que são 3 resistores em paralelos alimentados por uma fonte de 220 volts. Primeira coisa, nós vamos fazer o cálculo da resistência equivalente, usando a equação geral. Substituímos na equação os valores das resistências e obtemos 23,16 ohms. Então, na sequência, a gente faz o cálculo da corrente total. 220 dividido por 23,16, que dá uma corrente total de, arredondando, né, 9,5 amperes. E agora vamos fazer o cálculo das correntes de cada um dos elementos. Corrente do resistor 1 é a tensão de alimentação dele, que é a própria tensão da fonte, né? Então aqui na realidade a gente esquece que tem outros resistores, só olha para ele, né? Dividido pela resistência dele mesmo. Então é 220 por 44, que dá 5 amperes. Corrente 2, tensão sobre o resistor 2, dividido pela resistência do resistor 2, que dá 220 dividido por 88, que dá 2,5 amperes. Já a corrente no resistor 3 vai ser a tensão que é aplicada nele, dividido pela resistência dele, né? 220 dividido por 110, que dá 2 amperes. Então vejam uma coisa aqui, pessoal. Se nós somarmos essas 3 correntes, ó, 5 mais 2,5 dá 7,5, mais 2 dá 9,5. Fechou com a corrente total, tá? Às vezes essa somatória dá uma diferençazinha em relação à total por causa dos arredondamentos, pessoal. Mas a grosso modo, esse caminho aqui de fazer as correntes parciais e somar elas é o mais preciso que existe para se obter a corrente total. A potência total do circuito é a tensão vezes a corrente total. Então 220 volts, tensão aplicada vezes a corrente total 9,5, que dá uma potência de 2090 watts. Exemplo 2, para o circuito a seguir, determine
as correntes e potências parciais, bem como a resistência equivalente. Aqui vamos fazer por um método um pouquinho diferente, pessoal. Olhem só, isso eu quero chamar a atenção para vocês. O circuito está colocado aqui de propósito, tá? Vejam que o R1 e R2 de cara a gente vê que está em paralelo. Mas o R3, vejo que ele está numa posição um pouco diferente. E às vezes o pessoal, depois, principalmente quando a gente for trabalhar com circuito misto, o pessoal se confunde um pouco com isso, tá? Às vezes os resistores estão em posições diferentes, posições não usuais, porém suas ligações podem não parecer o que são de fato, tá? Então, neste caso aqui, esse resistor R3, para a gente saber se ele está em paralelo de fato com os demais, a gente tem que fazer o seguinte, ver se ele está ligado direto à fonte. Então, vamos ver aqui, ó, a entrada dele está ligada aqui no positivo da fonte. E a saída dele, ó, está ligada também no negativo. Então, vejo que o R3 ele está com a tensão aplicada sobre ele, que é a tensão da fonte, né? E ainda tem mais um detalhe aqui que nos leva a chegar à conclusão que ele está em paralelo. Temos a derivação aqui, ó. Então a derivação sobre o resistor R2, vejo que tem a entrada e do outro lado a saída. Então está fechando e não tem nada no caminho mais, é só o próprio resistor. Então ele está sim em paralelo, porém ele está desenhado de uma maneira diferente. Então, aqui como pedem as correntes parciais, então vamos fazer por um método diferente. Vamos determinar primeiro essas correntes parciais. Então, corrente 1 é tensão por R1, que dá 400 volts dividido por 25, que dá 16 amperes. Corrente 2, tensão sobre R2, 400 volts dividido por 100 ohms, que dá 4 amperes. E corrente 3, tensão por R3, 400 dividido por 50, que dá 8 amperes. Então aqui, ó, chegamos nas correntes parciais. Pedem as potências parciais. Então a potência 1, tensão vezes corrente 1, 400 vezes 16 dá 6.400 watts. Potência 2, tensão vezes 2, 400 vezes 4, que dá 1.600 watts. E potência 3, tensão vezes 3, 400 vezes 8, que dá 3.200 watts. E aqui, ó, eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou usar a equação geral da resistência equivalente. Eu vou fazer, para achar a resistência equivalente, eu vou fazer o somatório das correntes e achar a corrente total, tá? Então, 16 mais 4 mais 8 dá uma corrente total de 28 amperes. Para fazer o cálculo da resistência equivalente sem usar aquela equação, vamos usar a lei de Ohm, né? A gente sabe que corrente total é tensão pela resistência equivalente, então invertendo de lado a corrente e a resistência equivalente, a gente vai obter, né, lei de Ohm, tensão pela corrente total vai dar a resistência equivalente. Então 400 dividido por 28 dá uma resistência equivalente de 14,29 ohms. Então é uma maneira diferente de resolver a resistência equivalente de um circuito paralelo. Mas é um detalhe, pessoal, a gente só consegue usar essa equação, esse formato que eu mostrei agora, quando temos a tensão de alimentação do circuito. Caso contrário, a gente não consegue fazer por esse formato aqui, tá? Então era isso, pessoal. Então essa aqui é o penúltimo assunto que nós estamos vendo, né? O próximo assunto agora vai ser circuito misto. E também é o último assunto da primeira série, tá? Então, possivelmente a aula que vem vamos encaminhar para vocês o circuito misto, então. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.